Muito bem, nós estamos baseando a nossa escola bíblica nessa revista aqui, revista da Convenção Batista Mineira. Quero dar os créditos aqui para o pastor Ailton Sudário de Souza, que escreveu essas primeiras lições aqui, muito bem embasadas. Que Deus abençoe a vida do pastor Ailton. Meus amados, hoje a lição número 4 fala da igreja como aqueles que são chamados para fora. Chamados para fora. É interessante porque eclésia, dá aquela sensação de ajuntamento, daqueles que estão dentro, daqueles que estão unidos, aquela congregação, fechadinha. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para estender, para buscar, para ir, para avançar. Esse é o nosso chamado e a lição de hoje vai falar sobre isso. Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, ele fala algumas coisas bem interessantes que eu quero ler com os amados irmãos aqui. Deixa eu achar a Bíblia, colocar para você aqui, olha lá. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Não preciso nem falar, que Paulo foi o último dos apóstolos, Nós não reconhecemos esse movimento de apostolado moderno. Não tem base bíblica, não tem fundamentação, E o principal argumento é muito simples, O que Paulo escreveu está na Bíblia, e é Bíblia. O que Pedro escreveu está na Bíblia, e é Bíblia. A gente não tem dificuldade nenhuma de lidar com a autoridade dos textos de Paulo, dos textos de Pedro, de Tiago. Não temos nenhuma dificuldade com isso. Agora eu te pergunto, será que alguém tem coragem de pegar uma página em branco no final da Bíblia lá e escrever o que esses apóstolos, a mãozinha aqui, entre aspas, apóstolos modernos aí têm falado e têm escrito? Acho que eu não tenho coragem, nem você, mas vamos continuar nosso texto bíblico aqui. Então, escrevendo à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. Vamos avançar aqui para o versículo 21 e a gente lê o seguinte: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por intermédio da loucura da pregação. Nós somos chamados para sair. Nós somos chamados para testemunhar. Nós somos chamados para levar a mensagem do Evangelho para muito além das nossas paredes, dos nossos templos confortáveis. Nós somos chamados para sermos separados do pecado, mas andarmos junto, próximo aos pecadores que precisam ouvir de nós essa mensagem do reino, que é loucura para quem não crê, mas é o poder de Deus para a salvação, libertação, restauração daqueles que são alcançados pela pregação do Evangelho. Então a igreja ela é chamada para isso, para sair, para testemunhar, para falar daquele que nos chamou das trevas para essa tão maravilhosa luz. Meus amados, nós somos chamados de todas as partes, em todas as épocas, pobres, ricos, pessoas de todas as cores, de todas as etnias. E nós somos chamados de todos os lugares, mas igualmente para irmos para todos os lugares. Ou seja,
A igreja cristã, ela só cumpre o seu objetivo quando ela consegue ir. E nessa lição também tem uma pincelada, a gente começa a falar, é legal essas lições, porque ela vai mesclando história, vai mesclando teologia e vai mesclando eclesiologia, ou seja, o estudo, a doutrina do que é a igreja, do que a gente compreende como igreja. E aqui a gente dá uma pincelada sobre o governo da igreja. Né? Nunca houve na Bíblia, nem dos apóstolos, nem depois dos patriarcas, a intenção de ter uma igreja unificada, uma igreja hierarquizada, uma igreja com clero. Nunca houve isso. Pelo contrário, o apelo sempre foi para uma igreja local, uma igreja de governo congregacional, ou seja, que as pessoas participem das decisões da igreja. Quando houve problema ali na distribuição de ofertas, de mantimentos, os apóstolos logo já instituíram os diáconos. Por quê? Porque a igreja cuida da igreja. O pastor, o líder religioso cuida da vida espiritual da igreja. Então, esse apelo para um governo congregacional, local, independente, né? A independência da igreja local é bíblica. Para nós que somos batistas, é muito fácil isso, a gente está acostumado com isso. Mas talvez você que está me ouvindo não tenha um governo congregacional na tua igreja. Talvez você tenha um clero. Você tem uma pessoa lá em cima que decide e vai impondo essa decisão para baixo, muitas vezes revestindo essa decisão de Deus me falou. Biblicamente a gente não vê isso, e a gente fala bastante sobre isso nessa lição também, nesse apelo para a individualidade da igreja local, né? Da importância da igreja local ser independente. Tá bem? Meus amados, se tiver dúvida, me manda que eu respondo. Não concorda com alguma das colocações? Coloca a observação aqui embaixo. Eu faço questão de atender a cada um que nos procurar. Que Deus te abençoe. Eu espero você na Escola Bíblica Dominical, domingo, 9 horas da manhã.